Com vocês, a esperança que mata a fome de cada brasileiro, de cada brasileira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu, antes de falar, eu tenho que assinar os decretos, por favor. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinará os seguintes atos. Medida provisória que recria o Programa de Aquisição de Alimentos. Mensagem ao Congresso Nacional encaminhando a medida provisória que recria o Programa de Aquisição de Alimentos. Decreto que recria o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, CONDRAF. Decreto de criação do Programa de Organização Produtiva e Econômica de Mulheres Rurais. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de eu falar algumas coisas sérias que eu quero falar, eu vou contar uma pequena história para vocês. Quando eu era pequeno eu ainda sou, quando eu era mais novo, eu ia num estádio de futebol e eu cansava vendo o jogo. Por que que eu cansava? Porque eu chutava a bola. O cara errava, eu errava. O cara se machucava, eu me machucava. O cara caía, era como se eu estivesse jogando. Então minha mãe falou, olha, se você vai se machucar sem jogar, melhor nem ir no campo. E eu parei de ir no campo. Nunca mais me machuquei. Eu agora pensei, puxa vida, é a primeira vez na vida que eu estou ficando cansado de ouvir os outros falarem. Por Deus do céu, aqui nós tivemos discursos maravilhosos. Os companheiros apresentaram todas as propostas que tinha que apresentar. Eu saio daqui tomando um banho de inteligência, um banho de competência, um banho de criatividade, e eu saio daqui muito mais vaidoso, dizendo que valeu a pena ganhar as eleições e voltar a ser presidente da República desse país. Mas eu penso que se vocês olharem para trás, como eu estou olhando, vocês vão perceber que muita gente foi embora. Porque a gente começou um pouco tarde e a gente falou demais. Assinamos o papel como nunca assinamos. Nunca antes na história de Pernambuco um presidente assinou tanto papel de uma só vez aqui. E tantos ministros vieram aqui distribuir recursos para o estado de Pernambuco. Mas de qualquer forma, eu queria dizer para vocês que se tem uma coisa que eu aprendi na vida, foi conviver e aprender a compreender as angústias das pessoas. Eu acho que quando vocês estavam vaiando a governadora, vocês estavam me vaiando. Porque ela não está aqui porque ela quer estar aqui. Ela está aqui porque ela foi convidada por nós.
E eu queria dizer para vocês que seria tão importante se as mesmas pessoas que têm liberdade de vaiar a governadora num palco nosso, convidado por nós, poderiam ter vaiado o Bolsonaro durante 4 anos que ele teve na presidência da República. Seria tão mais fácil, seria tão mais bonito, porque nós precisamos a compreender e a conviver até com adversários. O que a gente não pode é aprender a conviver como inimigo. Ou seja, um adversário, eu debato com ele, um adversário eu sento com ele, um adversário eu faço muitas coisas com ele, o inimigo eu não faço. E a diferença que eu quero fazer aqui e agora, para ficar muito claro, é que a governadora pode ser nossa adversária política, mas ela é governadora do Estado, ela foi eleita e eu vou respeitar ela como governadora do Estado. Aqui virei tantas vezes quanto necessário cuidar dos interesses do povo de Pernambuco pelas mãos delas, pelas mãos do João, pela mão dos outros prefeitos, porque é assim que rege o espírito de tudo que nós construímos na democracia nesse país. Hoje, possivelmente, tenha sido o dia mais importante para o conjunto da classe trabalhadora que trabalha no campo nesse país. Eu acho que poucas vezes na vida, tantos ministros vieram aqui fazer anúncio de coisas importantes para o nosso amanhã. Entretanto, tudo que era anunciado era pequeno diante da necessidade de vaiar a governadora. Que pena, que pena, que pena, e não pode ser assim. Quando a gente convidar alguém para vir na casa da gente, quando a gente convidar alguém para vir na casa da gente, e esse dono da casa sou eu, pode me vaiar à vontade, mas por favor, respeitem os meus convidados que vieram aqui. Por último, companheiros e companheiras, nós estamos no mês da Revolução Cubana. Nós estamos no mês em que esse Estado se transformou no maior protagonista da luta pela independência desse país. E é esse Pernambuco revolucionário que eu gosto de ler, que eu gosto de ver, inclusive até de conhecer a vida dos nossos heróis que tombaram porque acreditavam na possibilidade de criar um mundo novo. Esse Estado perdeu territórios extraordinários. Não sei se todos os livros de história ainda dizem isso, mas a verdade é que por causa de 2 revoluções que esse Estado fez em 17 e em 24, esse Estado perdeu quase metade do território de Pernambuco, que faz a parte que contorna todo o Rio São Francisco. Alagoas, para quem não sabe, era do Estado de Pernambuco e perdeu para que Frei Caneca fosse punido e outros revolucionários. O que nós fizemos aqui hoje no Estado de Pernambuco foi um ato de afronta àqueles que a vida inteira resolveram dizer que o povo pobre, que o povo trabalhador, que o povo que está desalentado não tem perspectiva de vida. Eu vim aqui dizer ao Brasil, através dos ouvidos abertos do povo de Pernambuco, nós voltamos a governar esse país para mudar a história desse país. Quem nunca passou fome
não sabe quanta falta faz comer. Quem nunca comeu pão até os 7 anos de idade, como eu, sabe que falta faz um pedaço de pão. Quem levantava todo dia de manhã para comer uma cuia de farinha com café preto, sem mais nada, e sobreviver, tem que acreditar em Deus, porque é Deus que me fez chegar até aqui. E se Deus me fez chegar até aqui, eu não vou desistir antes de cumprir a profecia de que esse povo tem que comer 3 vezes por dia. Esse povo tem que trabalhar. A gente não quer apenas comer 3 vezes por dia. A gente quer se vestir bem, a gente quer estudar bem, a gente quer ter carro, a gente quer ter geladeira, a gente quer viajar, a gente quer tudo aquilo que a gente é capaz de produzir. Se fomos nós que fizemos, nós temos o direito de ter. E por isso nós temos que brigar, porque ninguém vai dar de graça pra gente. Eu queria que vocês soubessem, que o que nós anunciamos hoje é um passo muito importante na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e, sobretudo, na qualidade de vida do povo que costuma trabalhar na agricultura. Vai ser uma coisa extraordinária. Não vai ser amanhã, não vai ser depois da manhã. Leva um tempo, como disse o Jaime Amorim. Sempre vai demorar um pouco, mas é como plantar um pé de jabuticaba. Plante, jogue água e espere que um dia a jabuticaba vai nascer. Nós já fizemos isso uma vez e agora vamos fazer com muito mais competência, com muito mais disposição e com muito mais rapidez. Por isso, companheira governadora, companheiro prefeito, deputados, senadores e colaboradores e povo de Pernambuco, eu virei muitas vezes aqui, porque embora eu goste dos 27 estados da federação, eu tenho uma preferência sanguínea pelo estado de Pernambuco. Eu tenho uma coisa muito especial por esse estado. Por isso, eu virei muitas vezes aqui. A única coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, agora falando pausadamente. Eu, quando cheguei aqui, tinha uns companheiros com muita razão da área da saúde discutindo a questão do piso da enfermagem. É importante apenas que a gente esclareça às pessoas o que aconteceu, porque senão a gente pensa que está fazendo bem e não está. Veja, quando foi aprovado o piso da enfermagem, com o qual eu já disse antes, estou dizendo agora e vou dizer amanhã, eu concordo. Quando foi aprovado o piso, os empresários do setor privado da saúde entraram com ação no Superior Tribunal Federal. Entraram com o argumento de que não podiam pagar. Eu acho que eles podem pagar, mas eles entraram com o argumento dizendo que não pode pagar. E tem uma ação que está na mão do ministro Barroso. O presidente da República não pode atropelar a decisão. Quem fazia isso era o boco roto do Bolsonaro, que ficava xingando a Suprema Corte todo dia. Não. Eu quero respeitar a decisão. O que eu quero dizer para vocês é que, primeiro, a rede hospitalar privada pode pagar. Quem é que tem dificuldade de pagar? Quem trabalha na saúde aqui sabe, as Santa Casas. Mas para as Santa Casas desse país não atrapalhar pagar o piso, a gente vai tomar a decisão de dar um subsídio para financiar o pagamento ou uma parte do pagamento das Santa Casa.
A única coisa que eu não posso é tomar uma decisão com o processo da Suprema Corte. Então hoje, o nosso ministro-chefe da Casa Civil, o nosso ex-governador da Bahia, foi ao gabinete do ministro Barroso tentar conversar com ele para ver se ele tomava logo a decisão para liberar o governo de tomar a decisão. E eu quero que vocês saibam o seguinte: eu acho que para uma pessoa que estuda medicina, para uma enfermeira padrão, para uma enfermeira comum, que fica trabalhando às vezes 24 por 12 ou 24 por 24, sabe, ganhar 2.500, 3.500, 4.000, não é muito, é pouco. E por isso nós temos que dar o piso. Mas é importante apenas esperar que a gente cumpra o rito legal, que a gente não pode atropelar. Qualquer um de vocês